Em Portugal tem um lugar chamado Nazaré, onde tem campeonatos mundiais de surf. E são ondas gigantescas e os caras têm que ter uma coragem fenomenal para descer naquelas ondas. Uma das maiores ondas que existe. E às vezes tem um período do ano que tem um campeonato onde as ondas estão no seu nível hard, no seu nível máximo. E a gente vê os caras descendo pequenininho naquelas ondas gigantes. Mas tem uma curiosidade. Quando aquelas ondas gigantescas, enormes, que os homens ficam pequenininhos na prancha, lá na beira da praia, elas chegam, mas chegam pequenininhas, como espumas. Elas vão diminuindo. E às vezes muitas pessoas são assim, tem muita gente assim. Em determinado momento ela tá grande, tá enorme, tá forte, tá numa velocidade. Em determinados momentos ela está como uma espuminha, pequenininha, que não consegue, já chega pequenininho. Então, seja muito bem-vindo à nossa série de devocionais. Hoje é o devocional de número 89 e fala sobre constância. Constância tem a ver com ânimo e com coragem. O texto bíblico está em Tiago 1, versículo 6, diz assim: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Quem duvida é semelhante à onda do mar. Mas não vai dar. Pedro, a gente tem um exemplo de Pedro. Pedro é convidado por Jesus, ele recebe uma palavra para andar sobre o mar, começa a andar sobre o mar, andar sobre a tempestade. Ele está andando sobre adversidades, ele está tendo vitória sobre as adversidades. Mas a Bíblia vai dizer que ele reparou a força do vento. Ele olhou para o lado e viu as ondas. E a fé que sustentava ele de pé enquanto ele estava olhando para Jesus, quando ele olha para o vento, repara, ele dá atenção a isso, ele começa a afundar. Jesus estende a mão. Ou seja, Tiago não faz essa analogia à toa, mas para nos advertir acerca da importância de sermos firmes e constantes. Ele sabe que isso pode ser um segredo para você chegar ao final da sua jornada, para que você realmente alcançar aquilo que Deus tem preparado para você. Deus trabalha na nossa vida de duas maneiras, preparando a promessa para nós e nos preparando para a promessa. E tem uma distância. E a constância está entre o espaço que Ele nos prepara e o espaço que Ele preparou a promessa. E nós temos que chegar até esse lugar. Então vai ser importante você ter força, ter ânimo, ter coragem, estar pronto para continuar, apesar do vento, apesar de adversidades, apesar de coisas que estejam acontecendo. A constância é tão importante quanto a perseverança. Ela é uma característica importante de um líder, de uma pessoa que conhece suas responsabilidades e mantém, sabe? Às vezes nós não temos opção. Tem gente que não tem opção, ou é forte, não dá para voltar, não dá para parar, não tem opção de desistir. Tem uma história de um homem que pegou seus navios para conquistar um outro território, e quando ele chegou nesse lugar para conquistar esse território, ele observou que os seus soldados, o seu exército estava meio temeroso, mesmo assim, sabendo, olha, e ouviu alguns comandantes falar só, se der ruim, se essa batalha ficar muito difícil, a gente volta pro barco e mete o pé. Sabe o que ele fez? Queimem os navios, afundem os barcos. E falou pra galera, olha só tem uma opção. Ou a gente vence e toma esse território, ou a gente morre aqui. E sabe o que aconteceu? Eles venceram e tomaram aquele território. Então, às vezes, não temos opção. Então, você tem que continuar, se manter firme, manter o ânimo, ter a capacidade de gerenciar as suas emoções, o seu coração, a sua vida, a sua visão, o seu ânimo e continuar. E muitas vezes é no meio, né, a distância entre que a gente percorre entre a largada e a chegada, que a constância vai ser tão importante. Então tem algo de Deus preparado para você e não dá para parar, não dá para voltar atrás. O que Deus tem para você está à sua frente. Deus abençoe você. Se inscreva aqui no canal, comenta, compartilha com alguém que precisa de uma palavra de Deus. Te encontro no próximo devocional. Valeu!